Capítulo 65, 3, Palavras sem sons. Nós dois levantamos das cadeiras. Assim como quando entramos na tenda, saímos também sem dizer uma palavra sequer. O próprio fato de termos discutido tantas coisas enquanto revíamos a partida era duvidoso. Houve um alvoroço quando retornei ao acampamento das forças aliadas dos Lordes Demônios. Eles estavam curiosos sobre que tipo de negociação me requeria ficar preso em uma tenda do amanhecer ao entardecer. Eu não podia dar qualquer tipo de resposta para os Lordes Demônios que me questionavam se a guerra havia sido determinada, ou se havíamos chegado a um acordo de paz. Barbatos, com o rosto de quem estava encarando a pessoa mais bizarra do mundo, me perguntou: o que aconteceu? Que tipo de conversa vocês tiveram lá? Não, nada foi decidido ainda. Te contarei quando as coisas estiverem decididas. Então quando vai ser isso? Amanhã? Balancei a cabeça. Certamente depois de amanhã, talvez. Próximo disso quer dizer, é bom que você está discutindo isto a sério, mas por que vocês precisam discutir por 3 dias seguidos sendo que estamos em uma situação em que não resta outra opção além da guerra? Eu não tenho certeza ainda, então não pergunte. Os Lordes Demônios pareciam estar estressados. Independente disso, como, de fato, eu não sabia, não tinha como dar uma resposta apropriada. Por fim, foi oficialmente decidido que a negociação continuaria no dia seguinte e no dia subsequente. Evitei as perguntas dos outros Lordes Demônios e voltei aos meus aposentos. Como de costume, Lápis estava educando a Farnese lá. A garota estava aprendendo como discursar enquanto lia, em voz alta, frases escritas em um pedaço de papel. Ela possuía uma cabeça bem decente, então conseguia memorizar as frases em si com facilidade, mas a sua entonação enquanto discursava e outros aspectos relacionados ainda não estavam perfeitos. Bem, é muito provável que nada era perfeito aos olhos da Lápis. Fiz elas pararem a aula por um momento e falei: Farnese, por acaso você sabe como jogar bandeiras pretas e brancas? Você quer dizer Go? Apesar desta jovem senhorita poder ter lido vários registros de partidas, ela mesma nunca jogou Go de fato. Na maioria das vezes, esta jovem apenas se divertia lendo os registros sozinha. E você, Lápis? Esta serva também não possui nenhuma experiência nisto. Há algum problema? Não, não é nada. Podem continuar praticando. Sentei-me em um canto do quarto e fiquei encarando o espaço vazio continuamente. A partida que joguei mais cedo continuou repassando pela minha cabeça. Aquela experiência não foi algo criado pela simples colocação das peças. Naquele tabuleiro, era claro que uma certa atmosfera, ou um certo clima, havia se formado. Porém, não importava quantas vezes tentasse relembrar aquilo, não conseguia nada muito preciso. De vez em quando eu conseguia escutar o som da Lápis repreendendo a Farnese. Fechei meus olhos e fiz um retrospecto do ar em torno daquele tabuleiro de Go. Entretanto, a única coisa que apareceu na minha cabeça eram os dedos esguros da princesa imperial, Elizabeth. Apesar de sentir que, de alguma forma, eles eram um ponto-chave nisso tudo, era difícil de acreditar que havia mesmo algum tipo de segredo por trás daqueles dedos. De fato, o mundo está cheio de coisas estranhas, murmurei para mim mesmo. Como jogarei por segundo, é provável que amanhã a princesa ganhe a iniciativa. É provável que eu perca. Este foi o último pensamento que cruzou minha mente antes de dormir. O Rei da Escória, 71 rank, Dantalha, Calendário Imperial, 0204, 1506, Polis, Planícies de Bruno. Assim que o primeiro galo cantou na madrugada, caminhei rumo às planícies. Na tenda, a princesa já havia chegado e estava sentada na cadeira. Nos cumprimentamos com gestos simples novamente, todavia, diferente do primeiro dia em que paramos ao mexer de leve nossas cabeças, desta vez nos curvamos de forma apropriada. Não fizemos isso com a intenção exata de mostrar respeito um para o outro. Foi só que a cortesia aconteceu de maneira natural. Assim que levantei minha cabeça, vi que Elizabeth também estava franzindo o senho, como se houvesse algo estranho.
De repente, ela se levantou e agarrou o meu pulso, virando minha mão para cima e para baixo, examinando-a, mas quanto mais a olhava, mais suas sobrancelhas franziam. Não a impedi, já que graças a seu ato excêntrico, também pude observar com cuidado seus dedos. A mão da Elizabeth era áspera. Aquela rispidez fez com que minha mente se tranquilizasse. Eu estava ciente do fato de que a suavidade da mente de uma pessoa era proporcional ao quão calejada eram as suas mãos. Este era um fato surpreendente. Mas mesmo que eu já soubesse dele, neste momento pareceu ser algo totalmente inédito para mim. Enquanto nossas mãos estavam ocupadas segurando e sendo seguradas, nós nos olhamos. De fato, havia algo de peculiar. Apesar de não saber o que exatamente era estranho, com certeza havia algo. Assim como ontem, um tabuleiro de Go estava montado sobre a mesa. Obviamente, peguei as peças brancas enquanto, é claro, a princesa imperial pegou as negras. O resultado da partida foi a minha derrota. No 232 turno, declarei bugie, ou seja, bom jogo. Não importava o quanto eu calculasse, fiquei com um ponto de desvantagem. Sem rodeios, murmurei. Foi um ponto de diferença. Um ponto de diferença, creio eu. Você deseja revisar a partida? Apesar de eu estar ansioso para fazer isso, olhei para o céu. Claramente havíamos começado a partida no amanhecer, mas agora, por algum motivo, o céu estava sendo iluminado pelo sol poente. Foi gasto mais tempo na partida de hoje do que na de ontem. Tanto eu quanto a Elizabeth, não provocamos ou ridicularizamos um ao outro nenhuma vez sequer. Na verdade, fizemos nossas jogadas seriamente do início ao fim. Era uma partida justa que requeria habilidades excelentes de ambas partes. Além do mais, como os seus costumes eram muito antigos para mim, eu não os conhecia, e como os meus eram misteriosos do ponto de vista dela, ela também não os compreendia. Como minhas jogadas normais pareciam ser armadilhas para ela, e as suas excelentes habilidades eram estranhas para mim, a partida ficava ainda mais complexa. Portanto, era inevitável que muito tempo fosse gasto. Seguindo nesse ritmo, parece que as negociações de hoje também serão infrutíferas. Isto é preocupante. Os outros Lordes Demônios vão me interrogar para saber o que exatamente eu fiz para que demorasse tanto assim. O mesmo acontece do meu lado. Apesar de ter vindo no amanhecer com a intenção de entrarmos em negociações com bastante tempo depois de jogarmos uma partida, eu não esperava que ela fosse tomar tanto tempo assim. Peço desculpas. Eu devo ter chegado um pouco atrasado. Não há motivos para você pedir desculpas. Afinal, cheguei muito pouco antes de você. O tempo que precisei ficar aguardando provavelmente nem sequer chegou aos 20 minutos. Nossos olhos ficaram vagando entre o tabuleiro de Go e o rosto um do outro. Não expressamos isso em voz alta, mas estávamos pensando na mesma coisa. Como fui derrotado na partida de hoje, aparentemente seria educado que eu fosse a primeira pessoa a falar. Princesa Imperial, você não tem qualquer intenção de entrar em trégua, não é mesmo? Não tenho. Nenhuma mesmo. Uma resposta imediata. Nós dois balançamos a cabeça, concordando ao mesmo tempo. Então acredito que o armistício acabou. Bom. Encerramos o acordo e com isso, as negociações se encerraram. Isso não gerou nem um pouco de insatisfação, nem em mim, nem na princesa. Uma negociação de paz que se finalizou em menos de 5 segundos depois de começada. Será que por acaso, essa não seria a primeira vez na história que uma ruptura destas aconteceu? Sendo ou não, pouco importava. Havia algo muito mais relevante para nós agora. Vamos rever o jogo. Vamos. Nós revisamos a partida até pouco antes da meia-noite. No meio do processo, pequenos mini-jogos aconteciam sempre que surgia uma pergunta do tipo: o que teria acontecido se eu tivesse colocado essa peça aqui? Por curiosidade, tentamos descobrir como continuar e fundamentar até o meio do jogo os efeitos de um Xion. Infelizmente, não chegamos a uma resposta, nem conseguimos chegar perto de uma solução. Hoje também os Lordes Demônios me esperaram, todos bem acordados.
Em resposta aos questionamentos sobre o que aconteceu durante as negociações, eu disse: a emissária dos humanos e eu determinamos que nos encontraríamos daqui 4 horas, ao amanhecer. Amanhã antes do fim do dia, com toda certeza, eu pretendo decidir se ocorrerá a ruptura das negociações ou chegaremos a um acordo. Os outros lordes demônios ficaram surpresos por eu dizer que continuaria as negociações às 4 da manhã amanhã, apesar de já ter negociado desde o amanhecer de hoje. Dentre eles, alguns até mesmo me elogiaram, dizendo que estava me comportando de maneira muito rara de ser vista, sincera e dedicada. É claro, as negociações já haviam acabado. Nós dois não tínhamos a mínima intenção de parar a guerra. Simplesmente precisávamos fazer uma partida final, já que o nosso placar estava empatado, 1-1. Aconteça o que acontecer, precisávamos jogar essa partida. Temendo que pudesse ser derrotado por falta de sono, fui dormir assim que entrei nos meus aposentos. Apesar da Farnese ter se agarrado em mim e pedido por favor, que eu fizesse alguma coisa sobre a lápis, eu a ignorei. Se vire com a sua educação e professora. Criança, neste exato momento este senhor está diante da partida da vida dele. Não o perturbe.